Estamos ao vivo e hoje vamos ter tema aqui especial, vamos ter convidada diretamente da Espanha. Bora esperar aqui o pessoal chegar no live. Estou amando esse filtro, gente. Isso aqui é pra esconder o cabelo. Ah, ela já entrou. Bora chamar aqui para participar do nosso... Esperar aqui ela aceitar. Oi, tudo bom? Tudo! E com você? Tudo bem? Dá para me ouvir direitinho? Dá sim. Pela primeira vez estamos falando sem ser pelo celular da Jéssica. Sim, nosso canal direto dessa vez. Vamos aqui ter um bate-papo. Primeiramente, queria te agradecer por ter aceitado o convite, Ah, imagina. por poder falar. É, eu não sei se tá incomodando o barulho, porque como a gente está no verão e o verão espanhol é muito, muito, muito calor, eu estou com o ar ligado, eu não sei se está fazendo barulho, se dá para ouvir. Não dá para ouvir direitinho. Tá perfeito. Então vamos começar. Se apresente, me fala quem é você, onde está morando atualmente, o que que faz da vida. E é isso. Bom, me chamo Natália, eu tenho 23 anos, moro em Madrid, já faz uns 10 meses, mais ou menos. Eu era de Campinas, São Paulo, Uhul. e sempre tive o sonho, né, de conhecer outro país e tal. E como eu tenho uma tia que mora aqui, ela sempre me chamava para vir para cá, para conhecer e tal. E eu vim, né, para trabalhar e conhecer novas culturas e tudo mais. E atualmente estou morando em Madrid, que é uma cidade muito, muito, muito linda, maravilhosa. O verão daqui é maravilhoso, tirando o calor absurdo, né? Porque hoje está fazendo 42 graus. Então, Nossa, assim, é insuportável. No entanto, que eu estou com meus cabelinhos assim, porque o cabelo grande a gente não consegue viver. E é isso aí. é isso aí, então. Nath, vamos começar com o básico, né? Tu começou a falar que tinha ido aí a convite da tua tia e tudo mais. Mas essa é a tua primeira vez fora do Brasil? É a minha primeira vez. Eu fiz o meu passaporte e a primeira vez fora é aqui. Porque, como eu tenho a descendência italiana, eu quero fazer a minha documentação e poder viajar para outros países legalmente, fazer tudo certinho. Então, essa é a minha primeira vez fora. Ai, que legal. E deixa eu te perguntar, como foi esse teu planejamento de chegar e falar, ah, não, eu tô saindo do Brasil e vou pra Espanha? Tipo assim, como foi que tu teve realmente a ideia e falou, agora eu vou começar? E quanto tempo tu se planejou até tu poder ir pra aí? Então, desde nova, eu tive contato com outras culturas, dentro de música, livros, filmes e tal. Eu sempre tive meio que o incentivo, sabe? No inglês, desde criança, minhas irmãs sempre me incentivaram e tudo mais. E já faz mais ou menos uns 15 anos que a minha tia mora aqui, que ela vive aqui. E desde pequenininha ela sempre me chamou para vir conhecer, para vir aqui, porque, querendo ou não, a vida na Europa tem muito mais chances do que no Brasil. De crescer, de evoluir, de aprender, são um misto de culturas muito grande. E eu sempre tive, né, o convite da minha tia. Uhum. No começo eu ficava meio assim, porque a gente não tem total maturidade ainda, né? Para sair para outro país e viver meio que sozinha, né? Quando eu senti que eu estava preparada, eu falei, não, agora vai. Então eu fui, trabalhei, juntei o meu dinheiro, tirei meu passaporte, fiz tudo certinho, porque eu entrei aqui como turista, né? Uhum. Então eu tive que reservar hotel e tudo mais, comprei a passagem, tudo certinho, fiz tudo conforme e vim para conhecer. Aí, caso eu gostasse, eu ficaria aqui com ela. Caso eu não gostasse, eu voltaria para o Brasil e talvez tentaria outro lugar depois. Mas, depois que você pisa fora, é uma experiência tão grande, você acaba conhecendo tantas coisas, tipo, a diversidade de cultura é tão grande que você não pensa em voltar, sabe? Tem que acontecer alguma coisa muito, muito, muito terrível para você querer voltar. É difícil, a saudade da família, mudança de cultura e tudo mais. Só que você se adapta muito rápido, principalmente se você é uma pessoa muito jovem. Você se adapta cada vez mais rápido. E isso acaba sendo sua vida normal e você não vê o porquê voltar mais.
E deixa eu ver. Mais ou menos tu decidiu ir pra aí, e aí quanto tempo depois tu acabou pisando na Espanha? Desde, Perdão, não vi. desde o teu momento de decidir falar, tipo, a tia, eu estou indo, vou começar a minha documentação, até o momento de ir, mais ou menos quanto tempo durou esse planejamento aí? Foi 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos. Porque a gente sempre conversava sobre isso. A gente sempre conversava muito, mas a decisão mesmo foi quando eu falei assim, não, agora eu sei que eu tenho cabeça, eu já aprendi muitas coisas, apanhei um pouquinho da vida. E eu cheguei, conversei com ela e com a minha prima e falei, ó, tem como eu ir agora? Posso me preparar então? Então foi 1 ano e meio, 2 anos antes de eu vir mesmo, que eu comecei a me preparar, juntar dinheiro e organizar tudo. Ah, tá. E para a Espanha, né, não precisa de, quando você vai primeiro por turista, não precisa, né, de visto, você pega o visto no aeroporto, que nem aqui. Não, você não precisa de visto. É só você ter o seu passaporte, a reserva do hotel, o dinheiro para você ficar. Que nem se você reserva o hotel para um mês, que você vai ficar um mês, você tem que ter o dinheiro para isso. E você chega, você explica o que você veio fazer e eles te deixam entrar. Você não precisa necessariamente contratar uma empresa e tirar o visto e fazer a papelada como é nos Estados Unidos, né? Aqui eles não precisam de visto. Isso é para deixar claro aqui para as pessoas que estão planejando, né, que querem e têm essa curiosidade. E me conta, assim, quais foram as tuas primeiras impressões, assim, que tu chegou na Espanha? O que tu achou? Olha, quando eu cheguei na Espanha, eu achei tudo muito limpo e muito claro. Eu não sei explicar o porquê. Limpo a gente sabe, né? Porque o Brasil é limpo, mas não tão, né? A gente vê as ruas mais ou menos assim, aqui é tudo muito limpo. Tem muita árvore, que eu gosto muito, entendeu? Eu amo árvore, amo planta, então tem muita árvore, tem muito verde. No verão é assim, maravilhoso, é inexplicável. Você tira uma foto, você não consegue colocar um filtro na foto, porque a foto em si já é muito linda, sabe? A cultura também é muito parecida, isso ajuda bastante, né? Querendo ou não. O clima é um pouco parecido com o do Brasil, por mais que aqui eu acho que seja muito mais calor no verão e muito mais frio no inverno, mas ainda assim é muito parecido, né? Comparando com outros países. E quando você chega aqui é uma loucura, sabe? É um movimento diferente, pessoas diferentes que você vê na rua, tipo, pessoas totalmente diferentes uma das outras, você não vê gente igual assim. É bem gostoso. Ah, que legal. E me diz assim, agora esse tipo, eu sempre faço esse balanço assim quando eu pergunto para as pessoas. O que que tu achou de mais parecido com o Brasil aí, né? Fora o clima que tu já comentou. E também o que que tu achou de mais diferente mesmo, assim, coisas que, sei lá, tipo, te chocaram, que tu falaram, nossa, isso aqui é bem diferente, e isso aqui, nossa, parece que eu tô no Brasil. Uhum. Então, de igual, eu acho que a cultura em si é muito parecida, sabe? As comidas, o tipo de comida, o arroz, a batata em si. Eles não comem muito feijão, mas o arroz e a batata eles comem bastante, porque é uma coisa que o brasileiro também come. A simpatia dos espanhóis, querendo ou não, eles são bem simpáticos, assim, calorosos como os brasileiros. Então, muitas vezes, se você vai fazer uma amizade com alguém, você é muito bem recebido, não importa de que país você é, sabe? Logicamente que alguns têm um preconceito, aquelas pessoas com a cabeça mais fechada, mas, em geral, eles são bem parecidos com o brasileiro, em questão de hospitalidade, ser caloroso e tudo mais. Agora, de diferente, o que eu acho que é em todo o país, né, da Europa. Porque o brasileiro, ele ama fazer as coisas do jeitinho dele, sabe? E na Europa não funciona assim. Se você tem um horário, é um horário. Se tem uma lei, é aquela lei, você não pode fazer nada de diferente. E no Brasil, não. Sempre o brasileiro dá aquele jeitinho, sabe? E na Europa não tem isso. Então, os ônibus são pontuais, horários para resolver coisas são, né? Você tem que ser muito pontual. Se você demorar um minutinho, eles já não te atendem. Eles são muito diretos no que eles querem. Se você chega numa loja ou em algum lugar para ser atendido, você já tem que chegar sabendo o que você quer. Não tem aquela enrolação de, ai, não sei, ai, eu vou dar uma olhada, ai, eu vou dar uma pensada. Não, não tem isso. Você chega e você fala, olha, eu quero isso, isso, isso. Caso você não queira, eles falam, tá bom, próximo. Então eles são muito diretos, é um choque muito grande, querendo ou não, porque às vezes parece que eles são grossos ou, sei lá, mal educados, você parece, mas não é, porque eles são muito objetivos mesmo. Então isso acaba chocando um pouquinho. Isso é
Eu não percebi isso tanto aqui, eu acho, porque eu também não frequento assim, muitas coisas. Mas esse negócio de bem direto, eu não tinha percebido por aqui. Agora, o negócio de pontualidade realmente é aquele horário. Meu namorado sempre fala que aqui, tipo, se marca um horário 15 minutos antes daquele horário. Sim, sim. E se você chega 10 minutos depois, eles falam, não, acabou sua vez, entendeu? Ou é aquilo ou não é. Então, eles são bem objetivos, assim. E eu acho isso bacana, porque isso acaba atrapalhando todo mundo, se você for parar pra pensar. E o brasileiro, né, é complicado, o brasileiro. Isso é verdade. E me diz uma coisa, as pessoas elas sempre falam que o português é muito parecido com o espanhol. Tu achou que isso é verdade? Vivendo aí essa experiência toda, nesse tempo todo que tu tá. Eu não acho tão parecido, porque o brasileiro, ele é muito, como eu posso dizer, ele tem uma animação diferente do espanhol, sabe? O brasileiro fala alto, ele é mais escandaloso, ele é mais quente, vamos dizer assim, não sei. Agora, o espanhol, não. Ele é simpático com você, ele vai te receber bem, você vai fazer uma amizade com ele, mas é uma coisa bem simples, não é que nem o brasileiro que chega, abraça, beija, não sei o que, e grita, e fala, e dá risada, e tá sempre fazendo piadinhas. O brasileiro tem muito esse ânimo, sabe? Tem muita essa comédia na cultura. E o espanhol não. Ele tem um pouco, só que ele é muito mais fechado. Muito, muito, muito mais fechado. E Então na, não acho tão parecido assim. e na questão da língua, como foi a adaptação? Foi engraçada. Porque, querendo ou não, o espanhol tem muitas palavras que são parecidas com o português. Uhum. Então, às vezes você pensa que você está falando uma coisa, você está falando uma coisa totalmente diferente e que não tem nada a ver, e as pessoas ficam olhando para essa cara e ficam tipo, amada, o que que você está falando? Então, é engraçado, porque ao mesmo tempo que é fácil, se torna difícil, porque como tem palavras muito parecidas, acaba dificultando um pouco de você aprender e lembrar, mas não é nada, tipo assim, monstruoso, sabe? Que você fale, nossa, é muito difícil de eu aprender. Não, principalmente se você convive muito com os espanhóis, você acaba pegando muito rápido. É como se você está em São Paulo e você for para o sul ou para o norte, para o nordeste. Você acaba pegando o sotaque. E é a mesma coisa aqui. E tu chegou a fazer um curso de espanhol antes de tu ir para aí? Ou tu chegou a aprender somente aí? Não, eu cheguei de cara assim para aprender aqui. Porque Mas eu nunca fui muito fã do espanhol, para ser bem sincera. Nunca gostei muito. Então eu falei assim, se eu tentar por conta, eu não vou conseguir, porque eu me conheço. Então eu preferi já dar de cara com a cultura e aprender sozinha mesmo. Mas tu chegou a frequentar alguma escola aí ou tu aprendeu no dia a dia? Como foi esse teu processo? Não, eu fui aprendendo no dia a dia mesmo. Eu trabalhei num restaurante brasileiro e no restaurante brasileiro ia muita gente. Ia brasileiro, espanhol, ia latino, ia gente de todo lugar. Então eu aprendia com os clientes. Eu Uhum. começava a falar mesmo que eu estivesse falando errado, eles vinham, me corrigiam, eles me ajudavam e foi assim que eu aprendi bastante. É o que foi que mais me ajudou em tudo foi isso. Ah, isso é legal. Eu acho que é importante esse negócio de. Porque assim, quando a gente aprende na escola, você fica muito fixado naquilo. E aí, às vezes, você acaba não usando algumas coisas que realmente são no dia a dia, né? Que na prática, Sim. quando tu trabalhou, já era tipo uma situação totalmente diferente. Eu acho que às vezes aprender em escola, você fica muito focado em verbo e tipo assim, Aí você fica fechado naquilo como se você fosse um robozinho, né? E a língua original em si, quando as pessoas falam, elas não falam como um robô, elas têm muitas gírias, o modo de falar muda de pessoa para pessoa, então se você aprende diretamente com as pessoas, eu acho que é muito mais fácil, sabe, você pegar. legal. E me diz uma coisa, qual foi o perrengue que tu passou por causa de idioma aí? Tipo assim, me conta um perrengue assim bem engraçado que chegou a acontecer contigo por causa disso. Bom, tem duas palavras no espanhol que são iguais ao português, só que o significado é totalmente diferente e eu já passei a maior vergonha por causa disso. Eu estava trabalhando no restaurante e o balcão, assim, tava cheio de gente, né? Quando eles vão... Aqui eles gostam muito de bar e restaurante. Então, quando eles entram no lugar, eles gostam muito de ficar em cima do balcão, assim, conversando e tal. E a dona do restaurante é brasileira e ela disse que eu tinha que ligar para um fornecedor ou algo assim.
E aqui, quando você fala em ligar, ligar é igual flertar. Porque no Brasil, quando a gente vai ligar para alguém, a gente pega o telefone e liga. E aqui ligar quer dizer flertar. Aí eu tava conversando com a dona do restaurante, tinha muita gente assim no balcão, e eu falei, peraí, que eu tenho que ligar pra ele, que não sei o quê. Eu falei assim, e, tipo, todo mundo parou e ficou olhando pra minha cara, porque eu tava falando super alto por causa do barulho do restaurante, e ficou todo mundo olhando pra minha cara, tipo... E eu também já falei isso com o cliente, que o cliente tinha perguntado como que funcionava o restaurante e tal, e eu passei o telefone e falei, qualquer coisa você me liga. Aí ele parou e ficou olhando pra minha cara, tipo... Oi? E geralmente iam muito estudante lá. Então era um grupo de 7, 10 pessoas que iam juntos. E agora imagina, 10 rapazes e eu passo o número do restaurante para um deles e falo assim: ah, depois você me liga para qualquer dúvida. Não, é uma vergonha assim, absurda. Não, eu tô E a segunda, e a segunda coisa que tem é que aqui tem tipo um churros bem compridão assim, Uhum. que se chama porra. É, tem o churros normal, churros convencional, que se chama churros, e tem um outro mais compridinho, que é um pouquinho mais salgado, que se chama porra. Chegou um brasileiro, primeira vez em Madrid, primeira vez na Espanha, e ele me perguntando o que tinha no balcão. Ah, o que é isso? Ah, é um croissant. O que é isso? É um churros. Na hora que chegou no outro, como que eu vou explicar para o brasileiro o que era uma porra? Então, assim, eu ficava meio de cara com algumas coisas, sabe? Como eu disse, as palavras parecidas acabam envergonhando a gente em certos momentos. Era complicado chegar num lugar no inverno e pedir uma porra de café da manhã para tomar com café com leite, sabe? É bem engraçado. Eu acho que é engraçado pelo fato de que a gente tem palavras que são similares e os significados são totalmente diferentes. Eu acho que tem uma palavra que é o português de Portugal, né? Que rapariga é moça. Se você pegar e falar, tipo, é uma rapariga. Não, é muito engraçado essas situações, assim. Agora já não mais, porque eu já tô bem acostumada. Mas no começo eu ficava bem envergonhada disso. Eu imagino, porque... Imagina, tipo, que é a porra, tipo, toma essa porra aqui. Tem outra palavra também que é pegar. Pegar pra gente é pegar alguma coisa. E pra eles pegar é quando você vai pegar alguma pessoa pra bater mesmo, sabe? Pra dar uma surra. Então, às vezes eu acabava esquecendo e eu chegava na mesa do cliente e falava, ai, com licença, eu posso pegar isso aqui? E o cliente parava e fazia assim. Olhava pra minha cara, achando que eu ia brigar com ele, sabe? Mas não é. Aqui, quando você vai pegar, você tem que falar, eu posso correr isso? Que também é uma palavra parecida com o português e tem outro significado totalmente diferente. Então, essas palavrinhas aí que acabam criando situações bem engraçadas. Sim, não, eu imagino, né? E me diz outra coisa, tu chegou a turistar muito por aí? Muito não. Eu turistei, assim, bastante em alguns pontos turísticos, tipo a Gran Via, que é como se fosse a Times Square de Nova York, é a Gran Via daqui, que todo mundo vai tirar foto lá. É o Parque do Retiro, que é um parque gigante, que tem o Palácio de Cristal, que é a coisa mais linda. Eu já fui no Palácio do Rei, em museus. Nesses principais eu já fui já. Mas aí eu comecei a trabalhar muito em restaurante, logo começou a quarentena e eu pretendo turistar mais em praia, assim, Então, tudo mais. Então, tu chegou a ficar só aí em Madrid ou tu chegou aí... Só aqui em Madrid, eu ainda não conheci nenhuma cidade para fora ainda. E como que é a questão aí do turismo aí? As coisas geralmente são pagas, são baratas para você visitar ou não? Então, geralmente os parques, jardins, museus, a maioria é tudo de graça, você pode entrar e passear o tempo que for que você quiser, você pode fazer piquenique, você pode fazer, tem gente que faz churrasco, tem gente que vai para tomar sol no verão, só que também tem alguns museus que são pagos, mas é coisa de R$2,50, R$1,50, não é muito caro. Aqui as coisas são bem baratas, em geral. Então é bem barato. E em questão de preço das coisas aí, tu achou que realmente é barato ou tu achou que chegar a ser caro como no Brasil? Não, aqui é muito, muito, muito barato as coisas. Tipo, absurdamente barato. Você compra roupa boa por 2, 3 euros, você come bem com 20 euros, você consegue ter uma almoção ou então uma janta assim que você vai embora com o zíper aberto, que você não aguenta mais comer. Em geral, aqui é tudo muito barato. Comida, roupa, o aluguel. Algumas pessoas reclamam do aluguel daqui, mas ainda assim eu acho que é barato, sabe? Comparado a outros lugares. Você vive em Londres, você sabe.
Sim. Quanto que chega a ser mais ou menos um aluguel aí? Por Então, aqui mês? por mês, tem aqueles alugam um quarto. Você consegue achar tanto quarto de 200 euros quanto de 400, 500 euros. Depende do que você procura, do Mas lugar que por você quer mês ou por ficar. semana? É por mês. Por mês. Nossa, então chega a ser barato mesmo. Sim. Depende do que você procura. Às vezes a pessoa quer só alugar um quarto, ela paga 250, 300 euros. Agora você também consegue alugar um apartamento por 600 euros com 3, 4 quartos, que você pode muito bem alugar cada quarto. Então, assim, eu acho, para mim, eu acho que é bem barato o aluguel aqui, ainda mais se você paga por mês. Nossa, não, eu tô achando barato. Eu pago aqui. Vamos ficar aqui, né? Pago mais de É, 500 libras no aluguel que num mês. E aí, uhum, isso num quarto. Então, é é uma bem carinho. caro. E quanto que chega mais ou menos a ser o salário mínimo aí por hora? Porque eu sei que tipo, o salário depende muito da função que você faz, mas tem a base que é o mínimo. Sim, o mínimo, se não me engano, o mínimo mesmo, eu acho que é 8 euros por hora. Mas você consegue, depende do trabalho que você faz e o tempo que você leva aqui, você consegue 10, 12, 15 euros até. E creio que o salário mensal base está entre 900 e alguma coisa, 1.000 euros, se não me engano. Está mais ou menos nessa base, Ah, então, salário por mês. realmente, eu acho que viver aí é bem mais barato que Londres, com certeza. É muito Sim, óbvio. compensa muito, muito, muito. Mas isso é bom, porque Madrid é uma capital, né? Então, se você consegue alugar, tipo, quem tá sozinho, alugar um quarto, ou, tipo, quem vai querer um apartamento, conseguir alugar por esse preço e ainda ter, tipo, muito dinheiro de sobra no final do mês, é outra vida. Isso aí já. Acho que também aí já é uma bem grande diferença, né? Porque a gente pode fazer um comparativo desse com o Brasil, aqui e aí, que são três realidades bem diferentes, e aí a escala, né? Tipo, a qualidade acaba sendo melhor, né? A qualidade de vida que você tem. Porque você precisa trabalhar menos, né? Menos, entre aspas, para você ter o seu canto e conseguir se virar com as coisas. Então, sabe, é bem interessante saber. Eu nunca pensei muito em ir para a Espanha por causa do espanhol. Eu acho que muita gente. Tem dois grupos no Brasil, né? Tem o grupo que vou para qualquer lugar que tenha espanhol porque é mais parecido com o português. Sim. E tem o grupo de que não quero nada, tipo, com espanhol, porque já foquei no inglês, então vou me aventurar no inglês e tem mais países e tudo mais. E me diz um conselho, assim, que tu daria para as pessoas, né? Tipo, nessa quebra aí, porque tu falou que também não se interessava tanto pelo espanhol. E aí hoje, Então, realmente eu não me interessava por espanhol, eu nunca pensei em vir para a Espanha, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, né? Eu só vim mesmo porque aqui é um país fácil de você entrar, é uma cultura conhecida, assim, mais parecida com a nossa, no caso. E como minha tia sempre comentou como eram as coisas aqui, eu falei assim, bom, eu não sei falar inglês, né? Convenhamos, que é uma língua muito diferente da nossa. sim. Para eu entrar em qualquer país que fale inglês é um pouquinho mais complicado. Bom, para quem não tem muito conhecimento de inglês, tem alguma dificuldade, porque tem muita gente que quer conhecer, que gosta muito, mas tem muita dificuldade de aprender o inglês. Eu acho que aqui é um bom começo para qualquer pessoa. Primeiro, porque aqui é fácil de entrar, não precisa de visto. Aqui você vai ser muito bem recebido, porque tem muito país que eles têm um pouco de preconceito, querendo ou não, e aqui é um país muito tranquilo, muito seguro. Aqui no verão começa a escurecer 9h30 da noite, 10 horas. Então é 1h da manhã, tem gente passeando nos parques, conversando na rua. É um lugar muito, muito, muito seguro. É uma qualidade de vida muito grande, é muito barato. Então, assim, vale a pena, sabe, querer conhecer. Porque muita gente pensa, Estados Unidos, Londres, Canadá, e que não sei o que, Itália. Mas se você parar para pensar bem, Espanha é um bom começo para qualquer pessoa. Entende? Aqui tem muito, muito, muito brasileiro. E você vê que poderiam ser pessoas que, se tivesse nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, não daria tão certo. Por ser uma cultura totalmente diferente, sabe? É um choque de cultura, de tempo, de clima, de tudo. Então, Espanha é um bom lugar para você começar. Por mais que você não queira ficar, vir para conhecer, sabe? É um lugar muito bonito, muito seguro, muito barato.
compensa, em todos os aspectos compensa conhecer a Espanha. Ela é maravilhosa. Isso aí eu tenho 3 perguntas que veio aqui na minha mente. Primeiro, quanto tempo eles dão visto de turista para quem tá indo? Então, você pode ficar aqui 3 meses como turista. 3 meses. Passado disso, você tem que dar um jeito de ficar legal, ou seja, por trabalho, por estudo ou por qualquer outro motivo. É Ah, 3 meses. e tu acha que porque a Espanha é um dos países assim da Europa antiga, né? Que é um dos mais famosos, né? Você escuta muita coisa de história, né? A gente acaba estudando um pouco. Como é que tu se sente assim com relação a saber que tá aí e ser um país tão histórico? Você acha que eles preservam muito essa parte da história? Se você consegue ver, tanto, sei lá, em arquiteturas ou outras coisas, acho que eles dão valor nisso ou não? Sim, é que eles dão muito valor ao país. Em tudo, em tudo. A arquitetura daqui é maravilhosa. Eu fico abismada com os prédios, com a forma dos lugares. Cada lugar é diferente do outro, mas você consegue, por mais que seja diferente, você consegue sentir a essência do espanhol ali, sabe? E eles são muito cuidadosos com isso, com a história, no entanto que os museus daqui são maravilhosos. Sabe, tem muita, muita, muita história. Se você for ver cada detalhezinho, você consegue pegar um pedacinho de cada história de muitos anos atrás e você vai conhecendo cada vez mais e se encantando cada vez mais. Eles são muito bons nessa parte, sabe? De preservar a história, de manter, de tradições. É um país muito tradicional, então tem muita, muita coisa na rotina deles que é de milhares, milhares, milhares de anos atrás, eles mantêm ainda. E isso é muito bonito, eu acho muito bonito, sabe? Ah, que legal isso. Eu imagino, assim, tem alguns países que a gente vê mesmo, acho que desde a arquitetura que eles preservam mesmo, porque são marcos históricos, né? Até nessa devoção. E deixa eu ver. A outra pergunta é, como que é o transporte público aí? Eu sei que tu está em Madrid, deve ser muito diferente de outros lugares da Espanha, mas como é a acessibilidade ao transporte público aí? O que vocês têm e mais ou menos média de preço, se dá para ir para todo lugar ou não? Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito chocada com o transporte público, porque ele é muito, tipo, excessivamente barato, sabe? Aqui tem ônibus, trem e metrô. Uhum. E, se não me engano, até os 26 anos, você consegue comprar um cartãozinho que você anda por Madrid toda. Pode ser ônibus, trem, metrô, pode ser dentro de Madrid ou fora de Madrid, porque eu moro fora de Madrid, né? Uhum. E custa só 20 euros até os 26 anos. Então, você paga 20 euros por mês e você Nossa, anda para onde você quiser. Eu já fui para Toledo, que é aqui do lado também, e peguei o ônibus normal e fui, só com o meu cartãozinho. Você paga 20 euros por mês, você vai para vários lugares conhecer várias coisas e é bem legal, sabe? gente, que O ônibus, o diferente. ônibus, o ônibus do centro de Madrid, se você for pagar em dinheiro, se não me engano, é na média de 1,30, 1,80. Uhum. Né? Aí vai variando, 1,30, 1,80, 2,60, é mais ou menos esse preço. Eu não acho que é caro, porque no Brasil eu pagava um absurdo por mês. Né? E os ônibus aqui tem ar-condicionado, todo almofadado, é super confortável. Eu fiquei chocada com o transporte daqui. Não, eu tô chocada com o preço para quem é, tipo, É muito barato, é muito barato. não, assim, eu queria ter esse negócio aí de 20 euros por mês e ser feliz, sabe? Eu acho que eu ia todo dia estar na rua, não ia nem ficar em casa. Ia dar um Agora jeito. você imagina, eu no começo, quando eu cheguei aqui, em Campinas não tem metrô, né? Eu aprendi a andar de metrô aqui. Então eu já fiquei pensando, nossa, imagina o preço, gente, para andar de metrô. Eu que me perco, normalmente, imagina eu andando no metrô. Aí você paga 20 euros por mês, você pode se perder em qualquer linha, que não vai ter problema. Você passa o cartãozinho e vai. Nossa, não, isso é sensacional. Eu tô amando, tipo, ter esse bate-papo contigo, porque realmente eu não sabia nada da Espanha, assim, direito. E é legal ter isso. Eu aposto que, tipo, muita gente tem essa curiosidade e tudo mais. Inclusive, a live vai ficar salva just pra tirar essas dúvidas pra quem quiser saber. Meu Deus, eu tô, tipo, ainda chocada. Mas a outra coisa, você assiste La Casa de Papel? Olha, pra ser bem sincera, eu assisti só a primeira temporada. Eu não tive muita curiosidade, sim, nem muita afinidade com a série. O
pessoal aqui ama, em todo lugar que você vê, tem a máscara, tem a roupa. No Halloween, o pessoal, você vê La Casa de Papel por toda a cidade. Uhum. Você vê pôster de La Casa de Papel e o pessoal ama ir conhecer o Banco da Moeda, né? É isso que você vai perguntar. Não, eu queria saber se o pessoal faz tour aí, se realmente é um sucesso, é uma febre para eles. E, Sim, o pessoal sei que lá, gosta bastante. se quem, tipo, fala contigo alguma coisa assim, pergunta, nossa, tipo, é aí que tá acontecendo a série e tal. Se tu já chegou a entrar também, né, no banco. Então, lá eu não fui, porque realmente não tenho muita afinidade com a série, também não tive muita curiosidade de conhecer. Já passei assim em frente e me falaram, ah, é aqui que é o banco, e eu tipo, ah, tá, sabe? Porque realmente eu não tive muita afinidade com a série. Nossa, Mas o pessoal vem e pergunta e gosta de conhecer, é bem frequentado. não, tu tá com a incumbência agora de ir lá. Eu vou te dar o meu Instagram pra tu ir filmar e dizer, eu tô aqui. Vai ser minha Quando você, colaboradora. quando você vier me visitar, eu te levo lá. Ai, vai demorar um pouco. Eu estou fazendo planos para 2023. É 2020. Não, Relaxa, até 2023 ele vai estar lá não, ainda. 2022, provavelmente. Aí a gente conversa. Aí vamos fazer a tour. Chamar a Jéssica. A gente. Não, mas aqui tem uma riqueza de coisas para você conhecer. É muito legal, muito legal. Tem muita coisa engraçada, muita coisa bonita. Aqui é um lugar maravilhoso, tipo, maravilhoso aos olhos, sabe? Que você olha e você fica tipo, uau. E é um lugar que as pessoas não procuram muito, sabe? Não tem muito interesse, porque eu nunca vi ninguém vir falar da Espanha para mim. Eu acho que é um país assim. As pessoas falam muito da Espanha, mas em questão de praia, né? Assim. Mas, ó, a Jéssica tá falando aqui que é pra chamar ela, que ela é uma boa guia. Ela é uma boa Ela guia. conhece Madrid com a palma da mão. Ai, mas tipo, as pessoas, elas eu não sei qual o preconceito mesmo. Quando você pensa em Europa, as pessoas sempre falam França, Inglaterra, Itália, você meio que deixa de mão. Aí você fala assim, se eu for para Portugal, eu faço Portugal e Espanha, mas é isso, você não tem. E falando nisso, por causa da fronteira com Portugal, tem muito português aí ou tem muito mais brasileiro na tua concepção? Eu acho que tem muito mais brasileiro do que português, na verdade. Sério? Madrid é um misto de muita gente, realmente. Tem bairros de latinos, bairro de chineses, bairro de brasileiros. Aqui na minha rua mesmo tem um monte de brasileiro na minha rua. Mas na minha concepção, eu acho que tem muito mais brasileiro do que português aqui. E por causa desse bairro português, vocês têm mercadinho brasileiro e vocês conseguem encontrar coisas fáceis que são do Brasil ou não? Sim, aqui tem as chamadas tendas latinas, Uhum. que vem produtos da Bolívia, vem produtos do Brasil, todos os latinos se concentram nessas lojinhas. Então tem vários lugares. Em todo bairro que você for, você vai achar ou uma lojinha de chinês ou uma lojinha de latino. Você sempre encontra. E outra coisa que eu também acho que esqueci de perguntar se eu acho que tu se surpreendeu com a quantidade de brasileiros aí, como que é? Sei lá, tu encontra um brasileiro em cada esquina ou não? Eu me surpreendi bastante com o número de brasileiros aqui. Eu não esperava que eu estivesse andando na rua, por exemplo, na Gran Via mesmo, que é o centrão de Madrid, onde vai de todo mundo um pouco, e você tá lá conversando em português, você olha pro lado, a pessoa falando em português também. Tem bastante. Quando eu cheguei aqui, eu acho que foi no segundo dia que a gente foi passear em Sol, que fica do lado da Gran Via, tem uma praça gigantesca lá, que também tem várias atrações. E a gente foi num restaurantezinho que eles vendem um pedaço de pizza por um euro. E a minha tia falou: não, vamos lá conhecer, que a pizza é maravilhosa, que não sei o quê. Eu entrei na pizzaria e eu não sabia falar nada de espanhol, né? Segundo dia aqui. E minha tia foi pedindo não sei o quê, eu conversando com a minha tia, né? Nossa, que é muito bonita, não sei o quê, não sei o que lá. E o rapaz que estava atendendo falou: e aí, moça, beleza? Eu virei assim. Oi? Aí ele: você é brasileira, né? Daí eu: aham. Aí ele: eu também sou, e aí, Brasil? Aí eu fiquei tipo: tá, né? Então aqui você encontra muito brasileira. Quando você menos espera, tem um brasileiro perto. Nossa, porque eu acho que aqui eu acho que tem os bairros muito específicos, mas você sempre acaba encontrando. É,
tá, se você vai turistar e passa o dia, você encontra alguém. Mas, assim, tipo, na região que eu moro, eu consigo ver que tem muito brasileiro. Mas, por exemplo, aonde eu trabalho, eu não vejo ninguém. Inclusive, acho que tem muito, muito espanhol na região e muito muçulmano. Então, assim, eu acho que tem muito disso. Mas quando eu fui, por exemplo, para Vancouver, era um brasileiro em cada esquina. E eu falei, Deus, eu vim aprender inglês. É complicado. Porque às vezes você tá falando espanhol lá, se achando que seu espanhol tá maravilhoso, não sei o quê. Aí você erra, você fala alguma coisa em português, aí tem um brasileiro do seu lado que olha pra sua cara e já começa a rir. Tipo, e aí, brasileira? Tentando dar uma de espanhola, né? Então aqui tem muito brasileiro que você nem espera. Eu imagino que é bem isso. E agora me fala, questão de comida. O que são pratos típicos aí da Espanha? E, assim, o que tu acha deles, né? Qual nota tu daria? Se é muito estranho, se não é? Aqui eles comem muito pão, muito pão, muito pão com azeite. Eles colocam azeite em tudo. Se você deixar tudo que você der para eles, eles vão colocar azeite, porque para eles não tem gosto não colocar azeite. Então, eles comem pão, comem ovo, batata, eles fazem a tortilha de batata, que é como se fosse um omeletão assim, com uns pedaços de batata. Tem o prato típico que é a paella, que é um arroz que vem mexilhão, camarão, várias coisas assim misturadas, que também é maravilhoso. Uhum. E eles comem coisa básica mesmo, é salada, pão e batata. O básico é isso. E eles amam vinho e cerveja também. E tudo com azeite. E a questão de bebida aí é, tipo, eles bebem, sei lá, que nem água ou não? Porque eu ouvi uns boatos que aqui na Europa, né, tem muito disso, né, de você beber que nem água. Sim, aqui quando eles vão comer, eles sempre pedem uma jarra de água. Sempre pedem. Mas eles também amam cerveja. Aqui tem a sangria, que é feita de vinho tinto de verano com suco de uva, que eles misturam com refrigerante de limão, geralmente, ou alguma bebida assim mais puxada por limão. Mas eu já conversei com espanhóis, eles disseram que só os imigrantes que gostam dessa bebida. Essa bebida é típica da Espanha, mas eles não gostam. Nossa. Então, eles amam cerveja. Aqui na Espanha, o que mais você vai ver em cada esquina é um bar. Então, sempre vai ter um bar com as cadeiras para fora e os espanhóis amam bar. Então, é água e cerveja, assim, demais, sabe? E como seria um final de semana típico aí de um espanhol? Tu que já tá convivendo aí, o que eles gostam de fazer e sei lá, porque eu sei que em alguns lugares a partir de quinta-feira é festa. E por aí, como que é? Aqui é como eu disse, né? Eles amam bar. Então, para eles não tem dia ruim para bar, não. Porque aqui, pela tarde, eles tiram a siesta. Então, chega 2 horas da tarde, os comércios todos fecham até as 4 da tarde, para eles poderem tirar o descanso deles, que é a hora sagrada para eles descansarem. Então, geralmente, a siesta eles vão para casa descansar, volta para trabalhar mais umas horinhas, dependendo do comércio, e depois vão pro bar. Tem as terraças, que no caso são as mesinhas que ficam para fora, são as mesinhas que ficam assim na calçada, e espanhol ama terraça. Ele fica a semana inteira na terraça. Esse é o que o espanhol ama fazer. Verão ama piscina, né? De lei. Porque como aqui em Madrid não tem praia, se não tem praia, eles enchem as piscinas. E basicamente é isso. É cinema, restaurante, não tem tipo balada como no Brasil, aquelas festas muito assim. O negócio deles é o barzinho mesmo. É como se fosse o happy hour no Brasil, mas daí é todo dia aqui. Nossa, não, isso aí eu acho que essa é uma coisa interessante. O negócio do descanso também é uma coisa interessante. Eu acho que nunca vi nenhum país fazer isso. Sim, aqui pra eles é tipo super normal. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em agosto do ano passado. E todo mês de agosto, todos os anos, eles tiram férias. Então aqui tava deserto, todos os comércios fechados, eles ficam fechados por um mês direto. Mas quando eles voltam é assim, que nem eles passaram o mês de agosto todo fechado. Em setembro eles chegam, às 2 horas da tarde eles fecham igual, ficam fechados até as 4, 5 horas da tarde mais ou menos. Depois voltam, ficam abertos mais umas 2 horinhas e fecham. E é uma cultura de 1000 anos que eles mantêm até hoje. E que é sagrado para eles. Gente, isso é bem diferente. Depois que o baiano que era preguiçoso, né? Sim, menina, quando eu cheguei aqui eu ficava assim, como que um país vai pra frente se a maior parte do tempo do dia eles ficam dormindo?
Eu não consigo entender. Mas, né, sempre foi assim, então. Outra. E dá uma pincelada de como foi a quarentena aí. Eu sei que foi bem mais séria que aqui, bem mais rigorosa. E como que tá o processo agora de vocês, né? Se tá mais relaxado ou se ainda tem algumas regras. Sim, aqui no começo eles levaram muito, muito, muito a sério. A gente ficou exatamente 3 meses trancados dentro de casa, que a gente só podia descer para ir no mercado ou na farmácia. Mas. Oi, caiu? Caiu. Voltou? Voltou? Tá aqui? Tá me escutando? Voltou? Ah, tá, voltou. Voltou? Aham. E a gente ficou 3 meses trancado, a gente só podia ir no mercado e na farmácia, a gente não podia fazer nada mais. Foi bem difícil, né? Ficar os 3 meses sozinha, trancada. E na primeira fase, na primeira e na segunda fase, eles foram bem rigorosos aqui, com o uso de máscara, de álcool. Toda vez que você entra em algum lugar, eles medem sua temperatura. Agora não mais tanto, agora tá um pouquinho mais tranquilo. Mas no começo, todo lugar que você entrava, eles mediam sua temperatura. Eles te dão álcool gel em praticamente todo lugar, limpando toda hora, distanciamento social, né? Não pode ficar muito perto. Se fica muito perto, as pessoas já começam a correr. Agora parece que está começando de novo, porque como abriu as praias para os turistas, então agora está começando a subir os casos de novo, mas o tempo todo o pessoal seguiu muito bem, sabe? Comparado aos outros lugares que eu tenho visto, Espanha está indo muito bem em questão de cuidado. O difícil foi, né, abrir as praias para os turistas, porque, querendo ou não, Espanha é movido pelo turismo. E se deixasse fechado muito tempo, ia ser muito mais complicado. Então, eles preferiram abrir. E o que está fazendo voltar os casos é esse negócio, né? De turista vem de fora para cá e acaba viagem de avião e tudo mais, mas em questão daqui mesmo, o pessoal se cuida bastante. Ai, que legal isso. E eu acho que para finalizar, você tem mais alguma coisa para dizer que é importante, assim, alguma coisa que eu não perguntei, que você acha que deveria estar aqui no vídeo? Olha, uma coisa que eu tenho a dizer que foi uma coisa que eu aprendi. Que não subestimar o espanhol, porque a gente pensa que o espanhol é uma língua idiota, que não tem muito sentido e que não vale muito a pena aprender. Só que você acaba vendo que vale sim muito a pena aprender e conhecer mais sobre o espanhol, sabe? Vale muito, muito, muito a pena. Eu gosto ainda muito de inglês, eu meio que estudo assim sozinha às vezes, mas eu aprendi a amar o espanhol e olha que eu sou muito chata com essas coisas. Então, a dica que eu dou é para o pessoal explorar um pouquinho mais, sair um pouquinho dos Estados Unidos e Canadá e ficar só naquilo, sabe? Tem muita coisa boa em outros lugares para conhecer e eu aprendi muito isso, que eu subestimava muito. Ai, que legal. Pois muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom o nosso bate-papo. Espero te ver logo aqui. Pode deixar, logo, logo vou visitar vocês. Muito obrigada Mas... pelo convite. Precisar é só chamar. E é isso. Muito obrigada pela sua participação, gente. Segue ela aí. Muito gata, inclusive. Tire mais fotos da Espanha, porque eu acho que o teu Instagram tá bem vazio sobre isso. Pode deixar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais alguma coisa, pode me chamar na DM. E é isso. É isso aí. Então, beijo. E, gente, Beijo. provavelmente a minha próxima live vai ser no domingo. E aí eu vou confirmar direitinho pra vocês. Então, tchau, gente. E obrigada aí, Natália, por sua participação. Nada. Tchau. Tchau.